a privação de certos alimentos e a alimentação animal diante da lei da natureza. Livro dos Espíritos, questão 722. A privação de alguns alimentos é regra entre diversos povos. É fundada na razão? Tudo aquilo com que o homem pode se alimentar sem prejuízo para a sua saúde é permitido. Porém, legisladores resolveram proibir alguns alimentos com um objetivo útil e, para dar maior autoridade às suas leis, a apresentaram como se fossem vindas de Deus. 723. A alimentação animal é, para o homem, contrária à lei natural? Na constituição física atual, a carne alimenta a carne. De outro modo, o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem o dever de manter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, portanto, se alimentar conforme as exigências de seu organismo. 724. A privação de alimento animal ou outro, como purificação, é meritório? Sim, se essa privação for a benefício dos outros, mas Deus não pode ver uma mortificação quando não é séria e útil. Por isso, dizemos que aqueles que se privam apenas na aparência são hipócritas. Do livro O Consolador de Emmanuel, na questão 129. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. 726. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, eleva-nos também os que criamos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando não contribuem para o bem dos outros. Por acaso, acreditas que avançam no caminho do progresso os que abreviam sua vida nos rigores sobre-humanos, como fazem os dissimulados, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Por que não trabalham antes pelo bem dos seus semelhantes? Que vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem por aqueles que está enfermo, sofram necessidades para o alívio dos infelizes. Então, sim, vida útil e agradável a Deus. Quando os sofrimentos voluntários têm em vista apenas a si mesmos, é egoísmo. Quando se sofre pelos outros, é caridade. Estes são os preceitos do Cristo. 727. Se não devemos criar sofrimentos voluntários sem utilidade para os outros, devemos nos preservar daqueles que prevemos ou que nos ameaçam? O instinto de conservação
foi dado a todos contra os perigos e os sofrimentos. Mortifica o espírito e não o corpo. Extermina o orgulho. Sufoca o egoísmo, que parece uma serpente, que te tortura o coração. E fareis mais pelo adiantamento do que por meio de rigores que não são mais deste século. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Provas voluntários e os verdadeiros suplícios. Item 26. Pergunta se é lícito ao homem abrandar suas provas. Esta questão equivale a outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? E ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não sejam possível evitar, em perseverar na luta, em não desesperar. Há grande mérito quando o sofrimento e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Fique contente com as provas que Deus manda, e não lhe aumente o volume, já por vezes tão pesadas. Aceite-as sem queixumes e com fé. Eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçam seu corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitas de todas as forças para cumprir a missão de trabalhar na terra. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportarem o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se teu corpo disso se ressente, é um sacrifício que Deus abençoa. Se queres um suplício, aplica-o às suas almas e não aos seus corpos. Mortificai o espírito e não a sua carne. Fustigai o orgulho, recebe sem murmurar as humilhações, corrija o amor próprio, endureça contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro suplício, cujas feridas serão contadas, porque atestarão a sua coragem e a submissão à vontade de Deus. Esse texto é de um anjo guardião, foi escrito em Paris em 1863. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.